Vai lá. Tá ótimo. Vamos 3, lá. 2, 1, foi. Muito bom dia, pessoal, amigos do Rádio MSBN, também os amigos aqui da rádio e pessoal do Facebook também. Olha, tá um dia muito bonito hoje, pelo menos aqui. Tá um friozinho, né, o Felipe? Tá fresquinho, tá fresquinho. Aham. Sim. E tá gostosa a temperatura, mas estamos quase em junho, já estamos aqui com frio ainda, é uma coisa esquisita, né? Tá uma temperatura meio termo, assim, meio pra lá, meio pra cá. Tá estranho É. ainda, né? Naquele período de transição entre as temporadas. E hoje, como sempre, né, a audiência está cada vez aumentando mais, né, o Felipe? É uma coisa muito bacana. O pessoal está começando cada vez mais a estar interessado e também trazemos pessoas muito especiais, né? Isso mesmo. E uma coisa que é boa, que se as pessoas tiverem dúvida, por favor, entrar em contato, fala o número para a gente, Isso aí, alguma você pode adicionar a pergunta, gente pode no fazer. seu WhatsApp, você vai colocar lá nos seus contatos, aí você vai adicionar lá 404-454-5142. Se você está assistindo de fora dos Estados Unidos, você vai colocar um mais um na frente, então fica mais um 404-454-5142. Esse é o WhatsApp aqui da rádio, para você poder mandar sua sugestão, sua pergunta, enfim, a gente tem um convidado muito especial com a gente hoje, né, John? Demais. É um amigo pessoal do meu irmão. O nome dele é Dr. Hannes Fischer. Ele é um físico com doutorado em biofísica molecular pela USP de São Paulo. Ele é bem curioso, ele quer entender muitas coisas, como ele funciona. E hoje ele trabalha na iniciativa privada com a prospecção tecnologia e é professor universitário da FATEC do Shung Nishimura em Pompeia. E é uma grande honra de nós termos aqui essa pessoa de renome aqui. Bom dia, Dr. Heinz Fischer, como que você está? Bom dia, John. Graças a Deus estou bem. Felipe, bom dia. Bom dia. Estamos num clima gostoso aqui agora no Brasil, nos aproximando do inverno, né? Então, está bem agradável. Isso aí, um prazer ter você aqui com a gente, Dr. Fischer. Fala um pouquinho aí da sua história acadêmica aí para nós, só para a gente conhecer um pouco melhor, né? Enfim, onde você está trabalhando atualmente. Legal. Eu iniciei, né? Eu sempre gostava das disciplinas exatas, né? Na minha infância, então, talvez por influência do professor de física, que também gostava bastante, acabei fazendo física, né? Naquela época, quando eu decidi estudar física, eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Imagina, 17 anos. O que um jovem de 17 anos, né, decidiu o que vai fazer para o resto da vida? Às vezes é um pouco cedo, né? Mas acabei caindo nisso aí. Passei no vestibular e disse, vamos lá. Os 40 que entraram comigo, sobraram 4 no segundo semestre. No terceiro eu só tinha mais 2, porque todo mundo caiu de paraquedas no curso de física, né? E viu que não era o que eu queria e acabaram fazendo vestibular depois para outras áreas, né, que tinham mais interesse. E assim foi assim que eu caí em física, né? Foi meio que por acaso, não foi assim uma coisa planejada, né? E depois acabei me apaixonando, né, pela área, né? E continuei meus estudos, fiz depois um mestrado na área também, e doutorado. Até que eu acabei parando na iniciativa privada, né? No meio do doutorado, uma empresa estava procurando um físico para trabalhar. E eu disse, puxa, vamos ver como é que é trabalhar em empresa, né? Nunca trabalhei em empresa, sempre na universidade a vida inteira. E foi muito bom, né? Lá que eu comecei a interagir com outras pessoas, com outras habilidades. Na universidade eu tinha muito contato com biólogos, bioquímicos, né? Matemáticos, físicos, e na empresa comecei a ter contato com engenheiro, com outras espécies aí de... Foi muito bom, né? Foi uma experiência espetacular, né? E há 11 anos atrás eu vim trabalhar numa outra empresa aqui no interior de São Paulo, trabalhava na Whirlpool, né? Com uma empresa americana, em Joinville, a divisão dela que fabrica compressores em Embraco. E
há 11 anos atrás eu vim para São Paulo trabalhar na Jacto, que é uma empresa de máquinas agrícolas, uma das líderes aqui no Brasil, né, bem inovadoras, até estão desenvolvendo robôs para trabalhar na lavoura. E eu ajudo eles na questão de prospecção tecnológica, né? Que tecnologias, que conhecimentos que a gente vai precisar daqui a 10 anos para continuar sendo competitivo, né? E produzir máquinas, tecnologias relevantes, né? Então, a gente acabou também participando na criação de 2 cursos aqui, um focado em agricultura de precisão e outro em computação, né? Em Big Data, inteligência artificial focado em agricultura. E onde eu também dou aulas, né? Eu acabo lecionando um pouquinho de física nesse curso. Olha, rapaz, que coisa boa. E não é somente isso, não, viu? Uma coisa que é admirado hoje, ele tem 7 filhos, né? Que coisa bacana, que família bonita aí, não é fácil, não. É uma grande bênção de Deus, né? 7 filhos e uma esposa maravilhosa para me ajudar a cuidar desses pimpolhos aí. E fora, quantos cabritos que você tem? Isso é negócio da minha esposa, ela que gosta dessas coisas. Eu só apoio, né? Às vezes eu até brigo um pouquinho com ela e diz, pô, já tem demais, acho que tem uns 20 já, né? Meu Deus. Mas E ela quantas bota todo ovelhas mundo você para tem? trabalhar aqui em casa, não tem ninguém que fica sem trabalho. Todos Quantas os filhos têm ovelhas, que tirar quantos leite, gansos? tem que cuidar do seu... É que assim, nós somos muito abençoados de morar em Pompeia, onde tem a Universidade da Família, né? E meus filhos fizeram vários cursos, inclusive de finanças, né? Como lidar com dinheiro. E eles aprenderam que para ganhar dinheiro você precisa trabalhar. E a gente está botando isso muito bem em prática aqui, né? Então, todo dia, no mínimo, uma hora de trabalho, né? Cuidando dos animais e também... tarefas domésticas, né? Então acaba ajudando bastante. Ótimo. Ó, um dia eu vou te visitar em Pompeia aí, nesse seu sítiozinho aí. Legal. Vamos lá, vamos falar sobre as realidades do Covid hoje. Todo mundo fala de Covid, parece que já está até ficando uma coisa meio batidão, mas será que realmente você está sabendo o que é Covid? Será que você está sabendo como que as pessoas, como que é a transmissão? E tenho certeza que tem gente que está escutando sabe muito, tem gente que não sabe muita coisa, tem gente que não está interessado em saber, mas mesmo assim nós vamos conversar um assunto que é um assunto muito importante, que na realidade está sendo um problema muito grande ainda no mundo, principalmente na Índia e no Brasil, também nas Filipinas, Tailândia, e infelizmente a solução ainda está bem longe ainda da realidade. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre como que está a perspectiva de disseminação de Covid no Brasil aí, doutor. Joia, pessoal. Então, deixa eu fazer uma introduçãozinha para vocês aqui. E depois vocês vão fazendo perguntas, né? Quantos minutos que eu tenho aqui, John, só para ter uma Você ideia? tem 1 hora hoje. Nossa, 1 hora. 1 hora hoje. Tá bom, então dá para falar bastante aqui. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para ficar mais claro, né? Deixa eu... Bem, tem muitos que também não vão conseguir assistir a palestra, eles não vão conseguir ver o que eu estou compartilhando aqui, certo? Sim. Então, eu vou tentar falar de uma maneira que os dois consigam interagir, né? Tanto quem não consegue enxergar o que eu estou mostrando, quanto quem está Acredito vendo. que está dando para ver tranquilo. Na rádio o pessoal não está vendo, né? Mas para quem está no Facebook está conseguindo ver tranquilo, acompanhar tranquilo. Bem, eu vou dar um overview geral rapidinho de como é que está a situação e para onde é que nós estamos caminhando, mas eu quero focar mesmo como é que o Covid de fato é transmitido e o que a gente pode fazer para não pegar em primeiro lugar. Eu não vou falar muito sobre o que fazer depois que pegou, tá? Eu não sou médico, não sou especialista nesse assunto, então eu não gostaria de entrar muito nesse tópico. Quero falar na parte de prevenção, tá, pessoal? Só para deixar bem claro isso aí desde o início. Então, só para mostrar para vocês a situação no mundo, né? Quase todos os países do mundo estão afetados, né? E muito afetados, né? Tem poucos que escapam, né?
Inclusive aqueles que a gente achava que não tinha nada, né, como África e Ásia, são os mais afetados, né? Então, existe muita subnotificação, como a gente vai ver mais para frente. Existem algumas exceções, né? Talvez a melhor exceção disparadamente de todas é Taiwan, né? Seguido por alguns outros países, né? Como Nova Zelândia, Austrália, Coreia, Japão. Mas, assim, o país que melhor soube lidar com o Covid até hoje, disparadamente, foi Taiwan. Quase ninguém faleceu lá, não fechou nada, porque as pessoas realmente sabiam como ele transmite e quão sério que era a situação. Quem de nós imaginou que o Covid seria algo tão devastador como está sendo, né? Nem eu imaginava isso aí. A maioria, achava que era uma gripezinha, né? Como, de fato, para várias pessoas acaba sendo, porque elas reagem de uma maneira distinta. Mas, assim, muitas pessoas perderam a vida, né? E o interessante é que a maioria, só 2% dos indivíduos positivos carregam 90% dos vírus que circulam nas comunidades. Ou seja, ninguém sabe quem são essas pessoas, mas, assim, poucas pessoas são responsáveis pela grande disseminação, né, o espalhamento do Covid em si. Os cientistas já descobriram isso aí. E outra coisa é que a maioria das mortes, né, ou dos casos, acabam nem sendo notificados. Ou seja, a gente já tem uma estimativa de que, atualmente, mais ou menos 40 milhões de pessoas morreram. Isso é, assim, 40 milhões. 10 milhões de pessoas morreram e por dia estão morrendo mais ou menos 40 mil pessoas. Mas o que a gente escuta, que a gente vê nas notícias, é mais ou menos 10 mil pessoas morrendo por dia, né? Isso porque na África e na Ásia tem muita subnotificação, né? E muitas pessoas, por exemplo, na Índia, ninguém sabe que existem, porque nunca foram registradas, inclusive, né? Não tem RG, não tem CPF, não tem nada, né? Então, a situação é muito mais grave do que a gente imagina. Na Europa, Estados Unidos, América Latina, em geral, nosso sistema de saúde é muito bom e as pessoas, né, tudo acaba sendo registrado de alguma maneira, então você não tem tanta mortalidade em excesso, assim. E hoje o Covid ele já é a quinta causa de morte, né, maior de morte, entre pessoas de 18 a 49 anos. Né? E a terceira para pessoas de 50 a 84 e a segunda para pessoas acima de 85 anos. Então, e em crianças, né, abaixo de 17 anos, é a 10ª causa. Então, só para vocês saberem que o negócio realmente é sério. No Brasil, as perspectivas não são muito boas, né? Nós estamos num patamar muito alto de casos de mortes, na faixa dos 60 mil, né, casos por dia. Isso é extremamente alto e a perspectiva não é de melhora, a perspectiva é de continuar do jeito que está. Talvez até piorando um pouquinho, ainda mais agora se aproximando do inverno, né? E no inverno vocês sabem como é que é, depois vocês vão entender isso muito bem, por que no inverno os casos aumentam, né? Mas já adiantando um pouco, a umidade baixa do ar favorece, né, a formação desses aerossóis, que a gente vai conversar bastante hoje, e também as pessoas se aglomerando mais, né, mantendo as janelas fechadas, não arejando também os ambientes, né? São alguns dos fatores aí que acabam complicando um pouco a situação, principalmente no sul do Brasil, né? Então, a situação no Brasil, por enquanto, está de estável para piora, né? E hoje os leitos, né, as UTIs, né, estão sendo demandadas 10 vezes mais do que antes da pandemia. Então está um caos o sistema de saúde aqui. Quem conhece um pouco os profissionais da área de saúde sabe o sofrimento que eles estão passando. Nos Estados Unidos a situação está um pouco melhor, né? Vocês são, quem está morando nos Estados Unidos sabe a bênção que é essa vacina aí, a base de RNA mensageiro, né, que é uma revolução do ponto de vista tecnológico, e muitos americanos já tomaram, né? Claro que falta muita gente ainda, mas isso tem de fato ajudado bastante a diminuir a pressão, né, do vírus e
fazer com que desculpa, a situação não seja tão grave assim, mas existem alguns estados nos Estados Unidos que a situação não está tão boa assim também, né? Se alguém tiver interesse, depois eu posso mostrar mais detalhes sobre isso, né? Então, mesmo assim, nos Estados Unidos é bom ter cuidado, que as pessoas ainda estão não estão completamente vacinadas. No Brasil é pior ainda a situação, né? Muito poucas pessoas vacinadas, e isso acaba prejudicando bastante. Na Inglaterra, a gente vê um ressurgimento forte dessa variante indiana, né, que pode também trazer complicações por lá. Deixa eu mostrar para vocês agora como é que as pessoas estão mudando de opinião em relação à vacina, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tinha a faixa de 1/4 da população que não queria ser vacinada e 1/4 que não tinha certeza se queria ou não queria, né? Isso, graças a Deus, está diminuindo, né? Hoje a gente já tem esses números abaixo de 1/5, né, dos que não vão e dos que não têm certeza. Mas mesmo assim, ainda é muita gente. Se você somar esses dois grupos, você tem lá quase 40% da população sem pretensão de se vacinar. Mas tudo bem, se 60% se vacinarem, né, ainda mais com uma vacina boa, como essas aí que vocês têm acesso lá nos Estados Unidos, a chance de controle é muito alta, né, como a gente tem visto em Israel, onde você não tem quase mais nada de casos. Do ponto de vista de funcionamento, né, a maioria das vacinas tem conseguido uma resposta imunológica excelente para a maioria das variantes. As vacinas à base de mRNA, como da Pfizer e da Moderna, estão pegando todas, né, todas as variantes que existem por enquanto, né? Claro que isso não significa que no futuro possa vir novas variantes que possam fugir da proteção imunológica oferecida por essas vacinas, mas essas novas vacinas também vão ser desenvolvidas, né? Ainda mais essas mais modernas, à base de mRNA, que são feitas em computador, então você pode desenhar, modificar um pouquinho a sequência lá, né, do RNA, para levar em conta as mutações novas que estão surgindo e rapidamente desenvolver novas vacinas, né? Então, a gente tem excelentes perspectivas desse ponto de vista, né? Existem outras vacinas aí não tão eficazes assim, mas mesmo assim excelentes, e o risco de morrer, né, tomando uma vacina é muito menor do que o risco de morrer, por exemplo, indo daqui para São Paulo de carro, né? Mas, lamentavelmente, algumas pessoas morrem e isso acaba sendo amplificado muito na mídia, fazendo com que algumas pessoas acabam tendo medo, né, de tomar vacina. Eu vou agora entrar um pouco no assunto da live, né? Eu quero mostrar para vocês como é que de fato ocorre a transmissão. Então, eu vou passar um videozinho aqui de 4 minutos. Espero que vocês consigam ouvir bem. Me avisem se vocês conseguem ouvir, tá bem, ô pessoal? Felipe? Tá tudo bem. Chamamos de protocolos de segurança ou simplesmente de medidas de prevenção também foram atualizados. Você está por dentro dos protocolos atualizados de segurança? Há um ano, você sabe que é necessário manter as mãos limpas com água e sabão ou álcool em gel, evitar aglomerações e manter o distanciamento físico. E, claro, usar máscara. Mas será que isso é o suficiente? Hoje sabemos que existe uma outra área muito eficaz, capaz de nos ajudar a prevenir a infecção, a ventilação, ou seja, ar fresco. No início da pandemia, havia muitas dúvidas sobre as formas de transmissão do vírus. O que se assumia era que a transmissão acontecia através de superfícies ou objetos contaminados. Hans, só um segundinho, só para dar um pausazinho, não podemos escutar. Para mim tá chegando ok aqui, John. Não sei se. Tá chegando? Tá bom, então. Tá chegando baixinho, né? Podia estar um pouquinho mais alto se você conseguisse aí, Dr. Fischer, mas tá chegando aqui. Vê se vai ficar mais alto agora.
Por isso, os cuidados com Isso, agora sim. o físico, a higiene das mãos e o uso de máscaras. Mas novas descobertas surgiram e as orientações se atualizaram. Quando uma pessoa respira, tosse, fala ou espirra, partículas de diversos tamanhos são lançadas no ar. Gotículas menores e aerossóis podem permanecer flutuando no ar por algumas horas, dependendo do tamanho e da movimentação do ar no ambiente. Em um local fechado e mal ventilado, como um restaurante ou uma academia de ginástica, por exemplo, distanciamento físico de 1,5 m e higiene não são sempre suficientes, pois essas partículas menores podem permanecer em suspensão e ser inaladas por indivíduos suscetíveis. Quanto mais tempo a pessoa infectada permanecer no ambiente, maior fica a concentração de partículas. A melhor maneira de dispersá-las é renovando o ar. E essa é a boa notícia. Em ambientes bem ventilados ou ao ar livre, essas partículas mais leves se dissipam rapidamente, reduzindo os riscos de infecção. Bom, você deve estar se perguntando, e as máscaras? É justamente por causa dessas partículas muito pequenas que pairam no ar que precisamos redobrar a atenção na qualidade e na vedação das nossas máscaras. As máscaras de pano que usamos até aqui ajudam muito na redução da emissão de partículas potencialmente contaminadas. Além disso, quando bem vedadas ao rosto, minimizando os vazamentos pelos cantos, proporcionam algum nível de proteção para quem a usa. Máscaras de melhor qualidade proporcionam maior capacidade de filtragem do ar, barrando também as gotículas menores. Além disso, têm uma melhor vedação, pois estão mais ajustadas ao rosto, impedindo completamente a passagem dos aerossóis. Para uma maior proteção, agora é recomendado que usemos as chamadas PFF, especialmente se você precisa estar em um ambiente fechado. Todas as máscaras são úteis e bem-vindas, mas quanto melhor for a sua qualidade, maior é a proteção que ela fornece. É importante lembrar que a ventilação e o uso de máscaras PFF são um reforço na prevenção do contágio, mas não excluem a necessidade do distanciamento nem da higiene das mãos. Quanto mais medidas e cuidados você adotar, mais protegidos estaremos. Então lembre-se, a transmissão da Covid-19 ocorre principalmente pelo ar. Por isso, se puder, fique em casa. Se não puder, dê preferência a ambientes abertos ou com boa ventilação. Se precisar estar em ambientes fechados, como o seu trabalho, por exemplo, ventile o ambiente abrindo as janelas. Use máscara sempre. E, claro, evite aglomerações. Quanto antes adotarmos essas medidas preventivas simples, mais cedo retornaremos com segurança às nossas atividades normais. Cuidando de você, você cuida de mim, você cuida do outro, você cuida de todo mundo. Bem, pessoal, foi bem rapidinho esse vídeo aqui, mas eu acho que ele resume de uma forma bem clara, né, o que está acontecendo, né. Eu vou dar um resumo para vocês entenderem isso um pouquinho mais. Por que a gente chegou onde a gente chegou? Por que tantas pessoas acabaram sendo infectadas e morreram? Por uma questão muito simples, né? A Organização Mundial da Saúde, OMS, ou WHO em inglês, né? World Health Organization, ela lamentavelmente disse no dia, não me lembro se foi dia 28 de março de 2020, que a transmissão principal do coronavírus não é pelo ar, mas sim por contato próximo ou por superfícies. Vocês estão me ouvindo bem aí? Então, basicamente, não sei se vocês lembram desse navio cargueiro gigante lá encalhado no canal de Suez, né? Nós, cientistas, nós nos sentimos como essa retroescavadeira aqui tentando mover, né, a OMS, né? A gente, falando para a OMS, o tempo todo, cientistas famosos, muito bons, falando para a OMS, pessoal, mudem as diretrizes de vocês. A principal rota de transmissão não é por superfícies, encostando em coisas. Eu me lembro, no começo da pandemia, sei lá, quando eu voltava do supermercado, minha esposa lavava todas as coisas, porque achava que alguém poderia ter, né, cuspido tossido em cima
das compras e aí tinha que lavar tudo, né? Hoje a gente não faz mais isso, porque a gente sabe que essa rota é extremamente rara e o risco de contaminação por superfície é extremamente baixo. Mas esse mal entendido, né, essa falta de entendimento da OMS acabou influenciando todo mundo. Então, os governos da maioria dos países, né, o SUS, né, as entidades realmente responsáveis por criar métodos e protocolos de segurança acabaram entendendo que é por superfícies, por contato próximo entre pessoas que você pega Covid. E acabaram desenhando todos os protocolos de segurança em torno disso. Mas o que aconteceu? Um monte de gente pegando coronavírus em igrejas, em restaurantes, em bares, né, em ambientes fechados, né, com ar-condicionado ligado, por exemplo. E todo mundo seguindo os protocolos de segurança, né? Mas, deixa eu explicar para vocês um pouquinho como é que, do que é feito o ar. É porque a maioria de nós não tem nesse entendimento, porque nós nascemos dentro do ar e achamos que não existe o ar, né? O ar para nós é alguma coisa que a gente não pensa muito, porque a gente não enxerga ele, não vê ele, não sente ele, né? Você até poderia sentir ele se você pegasse a tua mão e desse né, fizesse bastante movimento brusco contra o teu rosto, aí você sente o ar batendo nos teus olhos, no teu rosto. Faça uma vez isso em casa agora. Pega a sua mão e joga o ar contra você. Você vai sentir que tem alguma coisa. Pessoal, o ar é composto por trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de moléculas e de átomos, né? E tudo que vocês possam imaginar. Nitrogênio, oxigênio, argônio, tem de tudo aí. Água, né, dióxido de carbono. O grosso é nitrogênio e oxigênio, né? 78% do ar é nitrogênio e 21% é oxigênio. Agora, dentro do ar, existem milhares de outras coisas, milhares de outras moléculas em menor concentração, em menor quantidade. Moléculas de perfume, inclusive de peido, né? Vírus, bactérias, fungos, poeira, pólen e coisas maiores, como insetos, pássaros, aviões, drones, né? Tudo se movimentando no ar. Só que a gente não enxerga a maioria dessas coisas muito pequenas, esses micro-organismos, essas micropartículas, esses aerossóis, né? São chamados, a maioria dessas partículas muito pequenininhas que a gente não enxerga, são os famosos aerossóis, né, escapamento de carro, de caminhão, né, essas fuligens todas, né? Isso acaba flutuando no ar, pode ficar por dias, semanas no ar, aí, flutuando, sendo transmitido de um país para outro, de um continente para outro, inclusive. A boa notícia é que o coronavírus ele acaba sendo morto muito rápido quando exposto ao sol. Então, durante o dia, em 10 minutos, você inviabiliza o Covid com a radiação ultravioleta presente no sol. À noite não, né? Porque à noite nós não temos radiação solar presente. Então agora vocês conseguem começar a imaginar como é que o ar de fato como ele é. É como se fosse água, só que com uma densidade muito menor, né? 1 metro cúbico, 1000 litros de ar pesam 1000 vezes menos que água, só 1 quilo. Ou seja, dentro de 1 metro cúbico de ar nós temos só 1 quilo de massa. Mas só. Desse ar nós extraímos oxigênio para sobreviver. 50% basicamente da energia que a gente precisa para viver vem do ar, do oxigênio. É de graça, a gente não paga por isso. Os outros 50% a gente precisa comer, né? E a gente acaba pagando por isso, ou trabalhando para conseguir comida. Então, no ar tem muita, muita, muita coisa. E quando a gente fala, né, nós emitimos um monte de gotículas de saliva para fora da nossa boca. Nem quando falamos, quando estamos simplesmente respirando. Por isso, pessoas, por exemplo, se vocês se pesam à noite e de manhã de novo, antes de fazer xixi ou cocô, vocês vão ver que vocês perderam meio quilo, talvez até 1 quilo de massa. Se você pesava 70 quilos, você vai pesar 69,5. Por que isso? Simplesmente porque o ar, né, que você exalava durante a noite pela respiração acaba arrastando a água junto, por todo o sistema, né, de respiratório que nós temos. E ele arrasta essa água junto. E não é uma água 100% pura, né? Talvez
99% seja água, e tem 1% lá que é formado por outras coisas, glicoproteínas, sais, né? Um pouquinho de surfactantes. E se a gente tiver contaminado com Covid, o Covid vai junto também com essas gotículas pequenininhas de água. E aí a gente joga essas gotículas para fora. E aí nós emitimos basicamente 2 grandes grupos de gotículas, as muito pequenininhas, né? Na faixa de 1, 2 micrômetros, e as maiorzinhas que ficam na faixa dos 100, 200 micrômetros. Só que todas essas gotículas assim, abaixo de 100 micrômetros, quando elas saem da nossa boca, né, elas encontram um ambiente bem mais seco do que dentro do nosso organismo, e aí a água rapidamente evapora e essas gotas elas diminuem de tamanho, né, sobrando só as glicoproteínas, um pouco de água, surfactante, sal e o vírus que tiver lá, né, bactéria, tudo que estiver infectando a gente, que acaba indo junto, né? Isso fica daí por horas flutuando no ar. As gotículas muito grandes, acima de 100 micrômetros, essas geralmente caem por gravidade muito rápido no chão, e foram nessas gotas grandes que a OMS desenvolveu todos os protocolos de segurança. Ela achava que essas eram as responsáveis pela contaminação por proximidade, por isso ela criou aquela regra de distanciamento de 1,5 metro, né? Usar separadores entre as pessoas de vidro ou de plástico. Inclusive, em um monte de lugares que eu ainda vou aqui no Brasil, ainda tem isso, né? Que não ajuda em quase nada, depois vocês vão entender por quê, mas eles achavam que essas gotas grandes que são as grandes responsáveis, né? E quando elas caem no chão, as pessoas encostam nessas superfícies ou nas maçanetas das portas, ou sei lá o quê, e acabam botando isso na sua boca, no seu nariz, né? E acabam se contaminando, infectando. Mas os grandes responsáveis pela transmissão do Covid são justamente as gotas menores de 100 micrômetros, que acabam ficando no ar por horas, e essas gotas, né, como elas estão no ar, conseguem ir por qualquer lugar. Por isso, essas barreiras de proteção que se imaginava eficazes acabaram não ajudando muito. Só uma curiosidade para vocês. Vocês sabem quantos quilos de coronavírus temos hoje espalhados pelo mundo? Só 1 quilo. Olha o que o estrago de 1 quilo de vírus faz no mundo. Não é incrível? Porque eles são muito pequenininhos, né? Depois eu poderia falar um pouquinho das máscaras, né? As máscaras, por que elas funcionam, né? Nenhuma máscara conseguiria pegar um coronavírus, né? Porque o coronavírus é muito pequenininho, mas o coronavírus nunca sai da nossa boca sozinho, ele sai junto com essa gota de água, né, desse aerossol. Eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que é esse aerossol, né? Então, o grosso é a água, né? A gente tem um pouquinho de glicoproteínas, um pouquinho de vírus, e à medida que ele sai da nossa boca, ele vai diminuindo o tamanho aqui. E para quem consegue ver a minha apresentação, no final nós temos uma imagem aqui do microscópio eletrônico de um aerossol, né? Que é uma partícula, parece um vírus, né? Mas não é. Isso aqui basicamente é sal, NaCl, né? E aí nós temos as glicoproteínas, e um pouco de água e outras coisas aí. E esse vírus, ele fica viável dentro desses aerossóis, né? Por um bom tempo, né? Por algumas horas. É o suficiente para conseguir permear todo o ambiente e contaminar as pessoas. Então, quando um Covid invade uma pessoa, ele acaba se multiplicando lá dentro, e no auge da infecção, você pode produzir lá bilhões de cópias desse vírus, e aí você começa a espalhar ele, né? Um período curto, de 3, 4, 5 dias, né? Quando você está realmente tendo sintomas. É geralmente nesses dias que você é o mais infeccioso possível. Então, quando nós simplesmente respiramos, nós já estamos emitindo Covid para o ar. Quando nós falamos, nós emitimos 10 vezes mais. Quando nós gritamos ou tossimos, né, cantamos, nós emitimos 100 vezes mais. E quando a gente expira, pode chegar a 1000 vezes mais. Só para vocês verem a ordem de grandeza, né? Bem, então, agora falando um pouquinho da questão de prevenção, né, a melhor prevenção é
sem dúvida, o ambiente arejado, né? Seguido de uso de máscaras boas, quando a gente estiver ao redor de outras pessoas, um ambiente que muitas pessoas circulam, né? Supermercados, hospitais, consultórios médicos, é até interessante. Eu já fui em vários consultórios médicos e os médicos, tudo fechado, né? E aí a primeira pergunta que eu fazia, pô, você já pegou Covid, né? Aí ele disse, sim, peguei. Aí eu explicava para ele o que eu estou explicando para vocês e na hora eles abrem as janelas também, porque eles não sabiam como se proteger, né? Por isso muitos profissionais da saúde acabaram, lamentavelmente, se contaminando e falecendo, por falta de conhecimento do modo principal de transmissão, que é pelo ar. Então, nós temos várias situações aí registradas, né? Um monte de artigos publicados mostrando a transmissão pelo ar, né? Em várias situações. Geralmente em ambientes internos, né? De baixa ventilação, baixo arejamento, onde as pessoas não usavam máscaras ou máscaras muito ruinzinhas, ficavam muito tempo juntas, né? E gritando, conversando, né? Em distância próxima. Então, né, sempre que puderem, mantenham os ambientes arejados, façam reuniões ao ar livre, né? Porque aí os aerossóis são dispersados muito rapidamente e a chance de pegar a Covid é extremamente baixa. Caso não seja possível, né, se estiver muito frio, por exemplo, aí seria bom vocês usarem sistemas de filtragem de ar, né? Posso depois passar alguns modelos de filtros de ar que funcionam muito bom. Evitem esses filtros miraculosos aí que falam, né, sei lá, que geram ozônio ou outras coisas, porque o ozônio é bem tóxico e pode ser muito prejudicial, tá, para os pulmões. Então, muito cuidado com esses filtros que prometem milagres, né? Tem um monte de filtros muito bons que funcionam de fato. Evite aglomerações, né? Quanto mais pessoas no mesmo local, pior é. Uma forma legal de vocês imaginarem tudo isso, né? Usando a imaginação, pensem como se todos estivessem fumando. Todas as pessoas, crianças, adultos, idosos, todo mundo fumando, né? Porque essas gotas muito pequenininhas a gente não enxerga. Não são visíveis a olho nu. A gente só enxerga elas, por exemplo, num dia muito frio, né, quando você respira e aquelas gotículas condensam e aí são espalhadas pela luz e aí você consegue ver aquela fumaça saindo da boca da pessoa ou quando ela fuma, né? Então, sempre tente imaginar as pessoas, todo mundo fumando. Bem, aí você não vai ficar num ambiente fechado, né? Porque você não vai aguentar o cheiro, você nem vai conseguir enxergar as coisas direito lá dentro. E é mais ou menos assim que o Covid também acaba se espalhando. E a máscara também é fundamental, né? Preferência, máscaras PFF2, né? As cirúrgicas também são tão boas quanto as PFF2 do ponto de vista de filtragem, mas elas não são muito bem ajustadas ao rosto. E isso acaba fazendo que o ar passe pelas laterais ou por cima. Por isso as pessoas que usam máscaras não muito bem ajustadas acabam tendo muito problema de embaçamento de óculos também, né? Porque o ar acaba subindo pelo nariz e embaçando o óculos. Esse embaçamento, pessoal, nada mais é do que essa água mesmo, esses aerossóis, né? essas gotas de água que a gente joga para fora, acabam embaçando o vidro do óculos, né? Então, máscaras muito, muito boas, essas PFF2 aí. Aqui no Brasil, nós temos basicamente, tem um monte de modelos, mas assim, as melhores são aquela da 3M, a Aura, e tem a GVS Aero 2. São as duas melhorzinhas do ponto de vista de conforto. Aí tem um monte de outras também, bem baratas, e fazem a mesma coisa, só que quem usa o tempo todo, às vezes prefere um pouco mais confortável, né? Essa GVS Aero 2 eu pago R$4 aqui, e a da 3M agora está um pouco cara, estava na faixa de R$7, R$8, mas agora todo mundo acabou conhecendo esse modelo e o pessoal está vendendo por R$15, R$20, né? Que mais que eu poderia falar para vocês?
Eu não sei se eu deveria entrar um pouco nas perguntas, né? A gente começar a discutir, ter uma interação, porque talvez seja mais proveitoso, porque eu tenho mais 50 slides aqui, mas eu acho que é mais proveitoso a gente tirar talvez algumas dúvidas, né? O que vocês acham? Mas assim, o resumo mesmo... Pode ser. Pois não, fala. O resumo é que se as pessoas não entendem, né, como que a transmissão ocorre, elas não vão conseguir se proteger adequadamente, né? Então, a gente precisa ajudar as pessoas a entender, né, por que a ventilação e a filtragem são importantes, né, porque elas limpam o ar e reduzem os aerossóis. Por que usar uma máscara bem ajustada, sem vazamento, é fundamental? Né? Por que protetores faciais e barreiras plexis não bloqueiam os aerossóis? Né? Por que a gente deve evitar locais internos lotados? Né? E assim por diante, né? Se a gente conseguir, graças a Deus a OMS, pessoal, mas graças a Deus mesmo, reconheceu agora dia 3 de maio que de fato essas gotículas muito pequenininhas que se transformam em aerossóis é o principal responsável pela transmissão do coronavírus. Foi uma luta extensa, muito grande. Inclusive, posso deixar um link aqui contando toda essa história de uma forma muito legal. E agora a gente tem bastante perspectiva de que isso aí chegue na ponta, chegue onde precisa chegar, né? Nas UPAs, nos hospitais, né? Nas prefeituras, nas empresas, e as recomendações de segurança mudem completamente. Inclusive, aqui na nossa empresa, a gente desenvolveu já há bastante tempo atrás um medidor de CO2. Ele mede a quantidade de respiração no ambiente, que inclusive foi implementado aqui na empresa e nas escolas aqui da região, né? Pelo menos em uma escola que eu sei que eles já colocaram. E ele mede a quantidade de respiração naquele ambiente. Se estiver acima de 700 partes por milhão de CO2, significa que mais de 1% daquele ar já foi respirado por outras pessoas. Então, o risco já começa a ficar significativo, né? Dr. Hens, eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa aqui, o Eduardo. Ele falou assim, já que foi comprovado que é muito pouca transmissão pelo contato, quais as consequências que você acha que daria usando todos estes meios de desinfetantes, de álcool gel? Você acha isso que vai ser um problema no futuro? Eu não acho que é muito bom continuar usando álcool em gel ou desinfetantes em excesso, porque isso pode selecionar bactérias, né, super resistentes, e a gente sabe as consequências disso, né? Depois não tem mais nem antibiótico que consegue dar conta do recado. Então, evitem ao máximo usar álcool em gel. Só usem quando vocês não têm opção, né? Sempre usem sabão e água, né? O sabão, ele dissolve a membrana celular e acaba destruindo, né, as bactérias, os vírus. Então, sabão é excelente. Lavem as mãos sempre como vocês sempre faziam, né? Muito bem com água e sabão. E quando não tem opção, quando não tem essa opção, né, no supermercado, sei lá onde, aí tudo bem, né? Vocês usam álcool gel de vez em quando, né? Mas não usem isso da maneira como foi ensinado, né? Andar com álcool gel no bolso, né? Agora, distanciamento continua sendo muito importante, né? Porque apesar das gotas grandes serem bloqueadas pelas máscaras, as pequenininhas não, né? Poderia mostrar vários vídeos para vocês aqui, pessoas respirando pelas máscaras, mas as gotinhas pequenininhas escapando, porque a maioria das pessoas não usam máscaras tão boas, né? Inclusive, eu fiz uma simulação aqui, mostrando que para controlar a pandemia, 90% da população precisaria usar máscaras dessas de pano. Se as pessoas usassem essas máscaras mais sofisticadas, né, essas PFF2, só 40% da população precisaria usar máscaras para a gente ter um controle da pandemia. Mas a gente sabe que muito menos pessoas usam as máscaras. Claro que, à medida que as pessoas vão sendo vacinadas, a vacina acaba assumindo esse papel, as pessoas não se infectam mais e acaba
até não tendo mais necessidade de usar máscara. Inclusive nos Estados Unidos e outros países onde a vacinação já está bem mais avançada, nós não vemos mais diferença entre estados que proíbem ou não proíbem o uso de máscaras do ponto de vista de casos por milhão de pessoas, tá? Isso está comprovado já, os dados já mostram isso. Mas onde a situação ainda está descontrolada, como a maioria dos países do mundo, o uso de máscaras ainda é fundamental. Tem uma pergunta aqui da Maria dos Santos. Quais são as melhores vacinas no seu conhecimento? Seria Oxford, Pfizer, Johnson Johnson, Moderna ou Coronavac? E todos eles são seguros no seu conhecimento? Do ponto de vista de vacinas, deixa eu ver se eu acho um slide que mostra isso aqui. Deixa eu ver. Nós temos aqui uma tabela, tem uma tabelinha aqui. Bem, as mais eficientes, de fato, são a base de mRNA mensageiro, né? Da Moderna e da Pfizer. Essas aí estão pegando todas as variantes. A da AstraZeneca não está pegando, por exemplo, a variante sul-africana. Inclusive, o pessoal lá na África do Sul desistiu de usar ela porque não tinha efeito, né? Ela não neutralizava, não gerava anticorpos, conseguisse neutralizar essa variante, a B1351. Mas ela protege de várias outras, né, variantes, como aquela da Índia, do Brasil, né, a P1, a da Inglaterra, a B117. Então, eu sempre digo assim, use a vacina que tiver à sua disposição, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem esse luxo de poder escolher a vacina. A gente tem, por enquanto, só a AstraZeneca e a Coronavac, né, à disposição, a Sinovac, em grande quantidade. Agora que a gente está começando a receber alguns lotes da Pfizer. Mas, assim, os riscos existem, claro, mas, como eu já falei antes, são extremamente baixos de efeitos colaterais, né? Tem pessoas que simplesmente por terem pavor de tomar vacina, na hora que toma a vacina já morrem, né? Principalmente pessoas muito idosas, né? Que já estão muito fragilizadas. Então, as pessoas acabam associando. Inclusive, foi muito trágico o que aconteceu no Brasil, né? Quando chegou a vacina da Coronavac, a Sinovac, que o Butantan está produzindo, lá no Nordeste, agora não me lembro cidade, um dos primeiros médicos que ia ser vacinado faleceu um dia antes dele receber a vacina. Imagina se ele tivesse falecido no dia da vacina ou um dia depois, né? O pavor que isso teria causado na população. Então, assim, eu confio bastante na Anvisa, né? A Anvisa aqui no Brasil e o FDA lá nos Estados Unidos, eles são órgãos extremamente sérios. Se eles liberam o uso dessas vacinas, sabe, eu não tenho... Eu talvez teria dúvida de outros órgãos de outros países, mas, assim, o histórico do FDA e da Anvisa são muito bons, são órgãos muito exigentes, profissionais muito competentes que fazem uma avaliação muito séria, né, de todos os efeitos colaterais possíveis e imagináveis, a eficácia. E eu não, vamos dizer assim, eu prefiro correr o risco de morrer por vacina do que morrer por qualquer outra coisa, né? Porque o risco de você morrer andando de carro daqui para São Paulo, como eu já falei, é bem maior do que morrer com essa vacina da AstraZeneca. Morrer com a vacina da AstraZeneca é o mesmo risco de você morrer sendo atropelado por uma vaca. Acontece? Pessoas são atropeladas por uma vaca? Sim, acontece. Mas é muito raro, né? Não sei se alguém de vocês já soube de uma pessoa que foi atropelada por uma vaca. Eu já conheci uma pessoa que foi, mas assim, é raro, né? Então, se todo... Pessoal, estão morrendo 40 mil pessoas por dia. Se todo mundo tivesse vacinado, talvez morreriam, sei lá, pela vacina, 4, 5 por dia. Não dá para comparar as coisas, sabe? O risco é extremamente baixo. Mas, como tudo na vida, né, existe risco, porque nossos corpos não são iguais, né? Nosso DNA
é diferente. Os nossos genes são diferentes, né? Tem diferenças entre os nossos genes. Então, um remédio que pode funcionar para uma pessoa, às vezes, não é o melhor para outra pessoa. Mas nós ainda não estamos num estágio tão avançado da ciência de fazer uma vacina específica para cada pessoa, né? Estamos longe disso ainda. Tem uma outra pergunta que chegou aqui, é da Cíntia Maia, que ela é estudante de Ciências Políticas. Doutor, o Brasil é um país exemplar mundial de vacina, principalmente em prevenções. Por exemplo, a poliomielite foi vacinado em um dia só 18 milhões. Gripe suína, 83 milhões em 3 meses. Por que desta vez não está acontecendo essa aceleração de vacinação no seu ponto de vista? Simplesmente porque nós não temos vacina. Se nós tivéssemos vacina, isso também aconteceria, mas nós não temos. Inclusive, agora nós não temos insumos para produzir a Coronavac, né? Tá um caos, né? O mundo tá por causa do fechamento de um monte de empresas em todo lugar, acabou as cadeias de suprimento de insumos, né? Tem tantos fatores, mas assim, tudo acabou, vamos dizer assim, sendo afetados, né? Também o risco nosso, do nosso governo, né, de não correr um risco tão alto de já fechar um contrato com a Pfizer, né, em julho do ano passado. Tem um monte de fatores que acabaram, vamos dizer assim, né, um monte de decisões equivocadas, né, um monte de... OMS, né, olha só quanta coisa que é a OMS, vamos dizer assim, quantas pessoas morreram por causa dessa falta de compreensão de que o Covid é transmitido pelo ar. As pessoas não sabiam que abrir as janelas, ventilar os ambientes, né, usar máscaras boas, era o que podia realmente fazer a grande diferença. Então tem tantos, vamos dizer assim, tanta confusão, né, no ar, e graças a Deus, né, a gente está agora num caminho muito mais, vamos dizer assim, seguro, né? Nós agora estamos conseguindo mostrar para todo mundo por onde que é o caminho. Mas, pessoal, lembre-se de uma coisa, nunca alguém conseguiu produzir uma vacina tão rápido como agora, né? Imagina, uma vacina pronta em 1 ano. Isso aí é um feito incrível, né? Se a tecnologia não tivesse avançado do jeito que avançou, nós ainda estaríamos com muito mais pessoas falecendo aí no mundo, né? A situação no Brasil é crítica, mas na Ásia é muito pior, na África é muito pior, tá? Lá, a própria Índia, né, que é um grande fabricante de vacinas, não está dando conta. As pessoas estão morrendo na faixa de 30, 40 mil pessoas por dia na Índia, né? Oficialmente eles estão falando em 4 mil mortes, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Tem pessoas sendo queimadas dentro das residências dos indianos lá, né? Tá um caos lá. Então, não é só no Brasil que a gente está tendo problemas de ter vacina, né? No mundo inteiro. Aliás, uma pergunta aqui da Lígia. Ela perguntou se a Pfizer já ofereceu para o Brasil a vacina. Isso é uma verdade que ofereceu para o Brasil e até hoje, por que eles não aceitaram isso? Não, pessoal, eles ofereceram sim, né? Mas o governo tinha uma posição de só liberar se a Anvisa liberasse. Eu acho que não tem nada de errado nesse sentido também. Só que não houve, vamos dizer assim, uma pressão mais rápida, não houve talvez uma... O problema é assim, quando a gente não se entende, né? Quando existem tantos interesses políticos, pessoais envolvidos, as coisas andam mais devagar. É isso que aconteceu, né? Muitas brigas internas no nosso país, como vocês sabem, e isso tudo acabou causando esse atraso enorme. Mas agora a gente já está recebendo, né, essa vacina, né? Nós estamos recebendo as primeiras doses. Muito atrasado, mas finalmente chegou, né? E o interessante também, não é só isso, tá? Vamos lá. Essas vacinas aí, modernas, né, da Pfizer e da Moderna, por exemplo, mRNA, você só precisa de uma dose. Por que as pessoas estão recebendo 2 doses? Né? Os cientistas já mostraram que uma dose é suficiente, você já garante uma proteção, não é de 95%, mas é de 80%. Então, por que vacinar os americanos com 2 doses? Não vacinar eles com uma dose e distribuir o resto para o resto do mundo, né?
Então tem tantas questões, tantas perguntas que a gente poderia fazer. Mas, claro, a Pfizer quer garantir o lado dela também. Ela diz, não, para ter 95% de eficácia, precisa de 2 doses. Tá tudo bem, mas o governo poderia decidir, não, vamos primeiro distribuir uma dose para todo mundo, e depois a gente começa com a segunda dose, né? E as doses encalhadas da AstraZeneca, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, manda para o Brasil, manda para a Índia, manda para quem quer, né? Mas também fica parado, sabe? Tem tanta burocracia, tanto entrave, tudo por quê? Porque existem diferenças de opiniões, pessoas, né, com muita influência, não querem dar o braço a torcer, né? A gente precisa trabalhar de uma forma mais ágil, escutar, né, os pesquisadores que estão realmente na ponta, com resultados, com dados concretos o tempo todo, né? Fazer online as reuniões, mas eu acho que já houve um avanço enorme, né, de a gente conseguir disponibilizar essas vacinas em um ano aí no mundo. O doutor, só para antes de a gente fechar aqui, mas na realidade é uma pergunta que muita gente faz para você esclarecer. O que significa 78% de eficácia, 80% de eficácia, 97% de eficácia da vacina? Para as pessoas que são leigas para poder entender isso. Bem, quando você tem uma vacina com 95% de eficácia, significa que de 100 pessoas que tomam aquela vacina, só 5 vão ter a possibilidade de realmente multiplicar esse vírus e eventualmente né, terem algum sintoma, né? Não necessariamente que esse sintoma leve a hospitalização ou inclusive intubação, tá? Quando a vacina tem 50% de eficácia, 50% das pessoas não vão ter sintoma nenhum e as outras podem ter alguma consequência, né? Então, é basicamente isso. A gente viu que a Coronavac, por exemplo, a Sinovac, ela tem protegido muito bem as pessoas, né? As que estão tendo sintomas. Por exemplo, aqui na nossa região, né, os profissionais de saúde que foram infectados, né, depois de vacinados, a maioria, né, acaba tendo sintomas leves, né? Pouquíssimos com consequências mais graves, mesmo com uma eficácia menor. Só para vocês terem uma ideia, as vacinas da influenza, né, da gripe, elas têm 30%, 40%, 50% de eficácia no máximo, tá? Elas também não são tão eficazes assim. Então, eu tomaria qualquer vacina que tivesse à minha disposição. Mas, de novo, né, resumindo toda a live de hoje, o mais importante, claro, se tiver acesso à vacina, tomar vacina. E depois, manter o ambiente arejado, usar boas máscaras quando você está em contato com outras pessoas, né? E não ficar grudado com outras pessoas. Ainda mais se você tiver sem máscaras, né? Se você tiver sem máscaras, tente ficar no mínimo 2 metros distante, né? Porque aí a proteção é menor. Então, ambiente arejado, boas máscaras, distanciamento, né? É a melhor maneira de se prevenir não pegar o coronavírus enquanto a vacina não estiver disponível. Doutor, já estamos dando um tempo, foi, nossa, muito bom informações aqui que você pôde transmitir para nós, mas só para ter um fechamento, eu gostaria que você desse um conselho para as pessoas que não foram vacinados e já têm à disposição, qual que é o conselho que você daria, você, por exemplo, para o seu filho fala, não quero ser vacinado. Então, o que você faria para essa pessoa para dizer, olha, aí que está a vantagem de ser vacinado? Porque tem gente que ainda a 40% da população ainda está assim, não quero ser vacinado. Qual que é o conselho que você daria? Não é fácil, né? Não é fácil. Eu acho que a gente precisa ter muita paciência, muito amor, né? Para falar com essas pessoas, porque alguém colocou essa dúvida, né? Esse medo na cabeça delas. Então, tirar isso não é simples mesmo, né? Talvez pedir a Deus, né? Orar e pedir a Deus, Deus me dê sabedoria como falar com essa pessoa, né? Porque
é complicado, né? Quando a pessoa acredita em alguma coisa, né? Numa mentira, né? Ou numa informação não muito verdadeira, leva tempo, né? Porque mexe com o brio, né? Com o orgulho da pessoa. Né? A pessoa admitir que o que ela pensa não é bem assim, você sabe como é que é? A gente não gosta de admitir isso, né? Ainda mais quando a gente falou para um monte de gente que vacina acreditou numa teoria de conspiração lá em relação às vacinas. Então, muita sabedoria, né? Muita paciência, né? Foca nas coisas que elas aceitam, né? Ambiente arejado, né? Distanciamento, porque algumas pessoas até na máscara não acreditam que ela possa funcionar, né? Então, foque no ambiente arejado e não se aproximar tanto das pessoas, porque isso a gente já sabe há mais de 2, 3 mil anos, né? De que manter os ambientes arejados é extremamente saudável para evitar a transmissão de doenças, né? O sol, né? Passar mais tempo no sol, né? Né? Então, coisas desse tipo assim. Difícil responder isso aí, né? Não é fácil. Doutor, muito obrigado. O Felipe, você tem alguma coisa, uma pergunta, alguma coisa aí? Não, só agradecer vocês mesmo, estão aprendendo bastante hoje. Muito obrigado, doutor. Nossa, eu aprendi muita coisa. Eu acredito que muitas pessoas que estão escutando foi uma informações importantíssimas para vocês aí. E estamos aqui tentando transmitir não somente as informações, o amor, né, para o outro, para poder ver que podemos ajudar o outro. Não necessitamos perder outro ser humano por um conhecimento que às vezes, vamos falar até dizendo pela ignorância, às vezes, de não sabermos realmente o que ele tem a vantagem da vacina em si, ou do distanciamento, usando a máscara. Às vezes a gente vê sobre conspiração, mas não, na realidade eu vi lá no YouTube o que está acontecendo, eu vi lá no Facebook, e meus amigos estão falando isso, mas na realidade as informações, por exemplo, precisas, que nem o Dr. Hannes falou para nós, são precisos, existem estudos que foram feitos. Então vamos mais parte, pessoal, mais parte da ciência mesmo, conhecimento, não porque o que os outros falam, que os outros informam. Na realidade, eu acredito em vacina, fui vacinado. Na realidade, no começo estava meio assim, será que eu devo, não devo? Mas eu já tive o comprovamento que realmente funciona. A minha mãe faleceu com coronavírus, infelizmente, foi pego no hospital, mas eu acredito que, como o próprio hospital mesmo teria que ter uma certa precaução, porque poderia abrir janelas, portas, e para poder ventilar. E várias coisas assim também. Então, Mas, Daniel, olha, só para você, excelente o teu exemplo. Como ninguém sabia como se proteger, né? Muitas pessoas acabaram, inclusive, pegando Covid em hospitais, né? Porque os ambientes não estavam arejados suficientemente, né? Não estavam... É isso aí. tá certo. Então, pessoal, vamos se cuidar, pessoal. Se vocês puderem, aqui, principalmente nos Estados Unidos, está à disposição a vacina. A vacina, mesmo que você pegue a primeira dosagem, está ótimo. Pelo menos vamos se prevenir para vocês evitarem, porque é para passarem para as pessoas. Não, já está beleza aqui. Não está, pessoal. Ainda está perigoso, principalmente no Brasil, na Índia, na Tailândia, todos esses lugares, a África, que eu fiquei surpreso que na África não estava antes. Mas estamos aí, né? Dr. Hans, eu acho que você foi mandado por Deus para nós aqui, com certeza. Um abraço para você e sua família. Muito obrigado pelas suas informações, pelos estudos que você fez aí. E nós crescemos muito contigo. A gente não, quando a gente sabe como as coisas funcionam, a gente perde o medo também, né? Por isso, por exemplo, eu ando de carro com 4 pessoas dentro do carro sem medo hoje. Claro que eu deixo as janelas do carro aberto na viagem inteira, mesmo que se for 500 quilômetros. Janelas abertas, todo mundo com máscara. Mas o risco de pegar Covid nessa situação é quase zero, porque... Remoto. Exatamente. Então você perde o medo. Inclusive, eu visito pessoas que têm coronavírus. Claro que eu falo com elas do lado de fora de casa, uma distância boa, né?
eu perdi o medo, né? Porque eu sei como me proteger. Mas se eu não sei como me proteger, eu vou estar medo o tempo todo, né? Que bacana, viu? Olha só, as informações, como que a ignorância às vezes veda a gente. Então, tendo com esse conhecimento, por favor, passe para os outros essas informações, faz o share, entendeu? Nós vamos jogar daqui. Voltou. Mas é isso aí. Ah, tá aí. Não, você falou assim, se tiver alguma dúvida, o pessoal pode mandar uma dúvida para você aí no Facebook para você? Claro, passa o meu WhatsApp para a turma aí também. Tá. Qual Eu que é o seu posso WhatsApp? bem, Brasil, mais 55. O DDD é 14. E o número, eu vou colocar aqui, 999, 3 noves, né? 070, depois mais 33, 333. Eu acho que eu escolhi o número mais fácil de memorizar. Mas tá ótimo. Nossa, muito obrigado, doutor. Obrigado, Felipe. Obrigado Muito para vocês que estão obrigado. escutando aí. Muito obrigado pela sua audiência. Você também, Dr. Fischer, muito obrigado, Dr. John, muito obrigado pela participação de vocês, por estar abençoando a gente mesmo com conhecimento, né? Como o Dr. John falou, é muito importante. Na próxima terça-feira a gente está de volta às 9 horas da manhã. E o Felipe, eu tenho uma boa notícia que na próxima sexta, o Dr. Carlos Ranzani vai estar voltando com a gente. Ah, legal, muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado, Dr. Fischer. Muito obrigado para vocês todos aí. Igualmente, bom, abençoado final de semana. Até mais. Vocês também. Tchau, tchau.